Glória a Deus. Aleluia. Vocês podem se assentar. Aleluia. O meu nome é um nome esquisito, mas eu gosto dele. Eu tenho um consolo. O meu nome é feio, mas é pequeno. Tem uns que são feios e são enormes, né? Então, quando eu vejo um nome mais feio que o meu, eu me consolo. Mas uma coisa eu sei, o Deus que a gente serve é um Deus cuja palavra diz que ele chama cada estrela pelo nome. São milhares e milhares e milhares e milhares de estrelas. Cada estrelinha ele chama pelo nome. Imagina nós, seus filhos. Então, quando nós nos apresentamos diante dele, nós nos apresentamos como alguém que compõe uma massa. Nós não somos um número. Nós temos um nome, nós somos gerados no coração de Deus. E você é um ser muito importante para Deus. Mesmo que para os homens você não seja ninguém. Você é um ser muito importante para Deus. E eu louvo a Deus porque Ele nos trata como que seres importantes para Ele. Nós louvamos ao Senhor por isso. Amados, nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo já há quase 7 meses. Temos nos aprofundado o máximo que podemos. Não temos economizado tempo nem espaço para estudar aquele que veio estabelecer a comunhão do seu povo. E que, por incrível que pareça, embora venha estabelecer a comunhão do seu povo, é o ministério do Espírito Santo, comunhão, consolador também, quando mal interpretado, provoca a divisão da igreja evangélica no mundo, né? Os evangélicos, eles são concordes em quase todas as outras doutrinas da Bíblia. Quando chega na doutrina do Espírito Santo, aí é cada um para o seu lado, e aí cada um dá um nome à sua igreja, e cada um vai seguir no que crê. Então, por incrível que pareça, aquele que veio para unir, sendo mal interpretado, divide. Então, na verdade, não é ele que divide, é a má compreensão da sua obra e a má compreensão do seu ministério na igreja. E nós temos estudado sobre ele esses meses todos, quem é ele, sua relação com a igreja, sua relação com o crente, sua relação com a palavra, sua relação com o mundo, sua relação com a coletividade. Estudamos o que é ser cheio dele, o que é ser batizado nele, o que é o dom do Espírito Santo e quais são os dons do Espírito Santo. Nós já estamos há meses caminhando para o final do 7º mês no estudo da doutrina do Espírito Santo. E há um pouquinho mais de um mês nós começamos a estudar cada um dos dons. Aprendemos o que é dom e nós estudamos as 3 listas que tem na Bíblia que revelam os dons e nós achamos 19. E vamos estudar cada um deles. Nós estamos em 1 Coríntios capítulo 12 e nós aprendemos nessa primeira lista, no versículo 8, que porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, da sofia, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, da gnose. De modo que nós aprendemos que os dons do Espírito Santo, diferente da forma como a gente vê acontecendo na igreja no Brasil, começam pelos dons pedagógicos. O dom do Espírito Santo começa na nossa razão e não na nossa emoção. A maioria dos povos ditos evangélicos acreditam que quando o Espírito Santo está agindo, ele vai mexer na nossa emoção, vai trabalhar na nossa sensibilidade, na nossa sensitividade, de modo que nós vamos tremer, nós vamos cair, nós vamos pular, nós vamos correr, nós vamos sentir, nós vamos ter uma experiência sensitiva com ele. Mas nós vimos que quando o Espírito Santo começa a sua obra no meio da sua igreja, propositadamente ele começa com os dons pedagógicos, sabedoria e ciência. Que por incrível que pareça, embora sejam os primeiros, são os últimos que a igreja evangélica no Brasil busca. Infelizmente. Já estudamos o que é sofia e o que é gnose, o que é sabedoria e o que é ciência. E há outro, versículo 9, pelo mesmo Espírito a fé. Já estudamos. Há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Aprendemos o que é cura no Novo Testamento. E há outro, operação de maravilhas, milagres. Aprendemos isso na quarta-feira passada. E hoje nós vamos a um outro dom. Há outro, qual é o próximo dom, irmão? Profecia. O dom da profecia. A palavra lá é profeteia, que traduzido literalmente é falar sobre coisas espirituais. E esse dom de profecia
tem feito um estrago na vida de muita gente. Misericórdia, misericredo, diria eu. Como eu tenho visto falsos profetas na igreja de Deus, falando em nome de Deus, se intrometendo na vida das pessoas, mudando o rumo da vida das pessoas e arrebentando com a vida de muita gente. Tudo em nome de Deus. De modo que para mim, minha ovelha amada, não há lugar no mundo onde o nome de Deus seja mais tomado em vão do que dentro da igreja. Você quer achar um lugar onde o nome de Deus é tomado em vão, isso se dá na igreja. Acho que em lugar nenhum se usa tanto em vão o nome de Deus como dentro da igreja. Em nome do dom da profecia, nós temos visto casamentos acabarem, temos visto casamentos não começarem, porque aparece um ou uma que diz: Deus me disse que esse homem não é um homem que ele quer que você case. Deus me disse que não é esta mulher, a varoa, que ele preparou para você. E aí você não tem base na palavra, acredita que Deus diz para ele que não tem nada a ver contigo, mas não diz para você. Mesmo você sendo um servo dele. E aí, primeiro, essa profecia estabelece uma dúvida, gera uma confusão no teu coração, e no meio dessa confusão você toma uma decisão. E aí, geralmente, o que sobra é cabeça quebrada. Aí, nós vamos, a partir de hoje e na próxima quarta-feira, tentar entender, irmãos, à luz da palavra, o que é profecia. O que de fato é a profecia à luz do Novo Testamento. E quando a gente fala de profecias, ou melhor, quando a gente fala de profeta, principalmente no Novo Testamento, nós não estamos falando dos sucessores dos profetas do Velho Testamento. O problema começa aí. Nós que vivemos no tempo da graça e no tempo da palavra revelada e escrita e posta na nossa mão, achamos que o profeta é semelhante àquele do Velho Testamento, onde não havia sequer palavra revelada, muito menos escrita e muito menos na mão. Um era o profeta no VT, no Velho Testamento. Não havia palavra de Deus revelada. Porque não havia palavra revelada, palavra registrada. E porque não havia palavra registrada, não se sabia a vontade de Deus, nem para o ontem, nem para o hoje, nem para o amanhã. Então lá era um ofício do profeta. Agora no Novo Testamento, nós temos a palavra de Deus revelada, registrada e à mão. De modo que nós sabemos o que Deus fez no passado, sabemos o que Deus está fazendo no futuro e sabemos a vontade de Deus para nós, para o amanhã. A palavra revelada nos revela o passado, o presente e o futuro. De modo que, se tem cérebro, começa discernindo que o ofício do profeta no velho não pode ser igual ao ofício do profeta no novo. Acabou a confusão. Se pensarmos assim, a gente já começa a receber o ofício dos pseudos profetas que estão nas nossas igrejas e que muitos dos crentes buscam para saber a vontade de Deus, e os que buscam, geralmente buscam porque não leem a Bíblia. Não têm disponibilidade para gastar tempo com a palavra. E se eles gastassem tempo com a palavra, não teria dúvida com relação à vontade de Deus sobre si. Então, quando, minha igreja, a gente começa a falar sobre o dom da profecia, temos que começar a entender isso. O profeta, no Novo Testamento, no tempo da graça, da palavra revelada, registrada e à mão, não é o sucessor do profeta do Velho Testamento que não tinha palavra revelada, registrada e à mão. O profeta, no Velho Testamento, geralmente começava suas profecias com as seguintes palavras. Digam vocês, como é que o profeta no Velho Testamento começava a enunciar a sua profecia? Me digam vocês. Assim diz o Senhor. Toda vez que um profeta
enunciava uma profecia, ele se levantava diante do povo e dizia: assim diz o Senhor. E então ele revelava a sua palavra. Assim diz o Senhor. E você pode, você que anota, pode pegar 2 Samuel 12:7 como exemplo, 2 Reis 21, Jeremias 8:4, e estudar todos os profetas do VT, seja os profetas menores ou os profetas maiores, e você vai ver toda vez que ele falava em nome de Deus, ele começava a sua profecia dizendo: assim diz o Senhor. Porque ele falava em nome do Senhor, que para aquele tempo queria revelar a sua vontade, ou que por quem sabe um tempo futuro, queria revelar a sua vontade, ou que queria trazer à memória do povo algo cometido no passado, a respeito do qual eles estavam colhendo os frutos, seja para bênção, seja para castigo no presente. Assim diz o Senhor. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, as profecias já reveladas, as profecias já escritas, a vontade de Deus diante do seu povo, o ofício do profeta já muda. Quando o profeta quer enunciar a sua palavra, você vê que a frase que os profetas do Velho Testamento usavam, assim diz o Senhor, já não tem mais no Novo. Agora, quando você vai ver a palavra dos profetas do Novo Testamento, você vê expressões como, por exemplo, Mateus 2,5. Abra aí Mateus 2,5, para você ver como é que mudam as coisas no Novo Testamento. Quem achou pode ler aí. Em Belém da Judéia, porque assim o quê? Está escrito. No Velho Testamento, como é que os profetas falavam? Assim diz o Senhor. Tu vem no Novo Testamento, tu vai lá em Mateus 2,5, Mateus 4, todo. Quando Jesus e Satanás lá no deserto travam aquela batalha em torno da palavra, assim está escrito, porque assim está escrito, porque assim está escrito. A batalha era em cima da palavra, está escrito, também está escrito. Marcos 9, Atos 13, 1 Coríntios 2,8. Quando você vê uma palavra sendo anunciada, você não vê mais no Novo Testamento, no tempo da palavra revelada, assim diz o Senhor, porque o Senhor já disse, o Senhor já revelou, o Senhor já mostrou para o seu povo qual é a sua vontade. De modo que quando se fala em nome de Deus, se fala firmado na revelação escrita. E aí no Novo Testamento, some a perspectiva de assim diz o Senhor, para então nascer a nova perspectiva. Está escrito. É só ver na sua Bíblia. É muito claro, óbvio e evidente. Sai o assim diz o Senhor, entra o assim está escrito. Então, uma vez que a gente já tem esse conhecimento, quando alguém chegar perto de você e falar assim: irmão, o Senhor me disse, ou o Senhor disse para mim a teu respeito, assim diz o Senhor a teu respeito, cuidado. Eu não estou falando que o Senhor não fala. Vamos chegar a esse ponto no nosso estudo mais adiante. Mas a vontade de Deus para o seu povo está aí na sua mão. Na sua mão. Tudo o que você quer saber sobre a tua vida está aí. E se você pautar a tua vida sobre esse livro, sobre essa palavra que está na tua mão, você vence no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é nosso alimento. Então, guarda isso no teu coração. Agora, quando a gente fala do dom no Novo Testamento, a Bíblia nos baliza com relação ao seu uso, com relação ao seu desenvolvimento na igreja. A Bíblia nos ensina de forma clara, inequívoca, não tem como se confundir com isso. Se a gente lê a Bíblia, não tem como sermos enganados por falsos profetas e por profeteiros, se a gente conhece a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela regula de forma muito clara, principalmente esse dom da profecia. Querem ver uma coisa? Qual é a finalidade do dom da profecia? Passa uma página na frente e vamos a 1 Coríntios capítulo 14. Você já abriu em 1 Coríntios capítulo 14? Amém ou não amém? Em cima, no cabeçalho desse capítulo, está escrito o que aí? Leia. O dom de língua e o dom de profecia. O livro de Coríntios, aos Coríntios, são um livro escrito em duas perspectivas, 1 e 2 Coríntios. E são livros exortadores. Quando Paulo chega em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo
baixo sarrafo na igreja, que era a igreja mais carnal e problemática do Novo Testamento. Vamos falar sobre isso mais adiante. E quando Paulo escreve 1 Coríntios, principalmente 12 e 14, e você vê que entre Coríntios 12, ele fala sobre os dons. No 14, ele fala sobre os que causavam mais confusão, o de línguas e o de profecia. E entre o 12, que ele fala sobre todos os dons, e entre o 14, entre o 12 e o 14, no qual ele fala sobre os dons que davam mais dor de cabeça e geravam mais doentes na igreja, ele coloca Coríntios capítulo 13. No 12, ele fala de todos os dons. No 14, ele fala dos dons que dão mais problema. E no 13, ele fala sobre o quê? Sobre o amor. Ele está dizendo que o exercício dos dons sem o amor adoece. Não é à toa que entre os dons ele coloca o amor como sendo a coluna vertebral. Porque esse dom, o de línguas e o da profecia, estava adoecendo tanta gente, que ele diz assim: vocês não podem ter amor um para com o outro, porque se você se levanta para ir falar que Deus te disse alguma coisa sem Deus ter te dito, você não respeita essa pessoa, você não ama essa pessoa, muito menos crê que Deus exista. Porque quem crê que Deus existe e conhece esse Deus, não fala em nome dele se ele não mandou falar. Porque se de um lado a Bíblia diz que Deus é amor, do outro lado diz que Deus é justiça. E diz mais, ele é um fogo consumidor. E mais, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós vivemos no Brasil hoje, principalmente nas igrejas evangélicas, o que eu chamo de pós-ateísmo, ou de neo-ateísmo. Um novo ateísmo. Porque o velho ateísmo é ateós. A gente diz, é quem não crê em Deus. Na verdade, nunca foi quem não crê em Deus. O ateísmo literal é ateós, ou seja, contra Deus. O a é uma partícula contrária, teós é Deus. Então, literalmente, um ateu é não aquele que não crê que Deus exista. É aquele que até admite a hipótese da existência de Deus, mas optou por viver longe dele. Isso é o verdadeiro ateísmo. Quando alguém não crê em Deus, ele não é ateu, ele é incrédulo. Esse é o verdadeiro incrédulo. Mas, na lógica, no trato social e coletivo, ateu é quem não crê em Deus. Não é? Mas hoje nós vivemos um novo ateísmo. São pessoas que acreditam que Deus existe, mas acham primeiro que ele ou é irrelevante, por isso eu não tenho nenhum desejo de estar em comunhão com ele, porque parece que não adianta nada. Ou então, esse Deus não tem poder. Porque o que a gente vê, gente fazendo com o nome de Deus dentro da igreja, usando o nome de Deus para barganha, usando o nome de Deus para prender gente na igreja local. Se sair daqui, Deus vai te castigar. Deus vai levar teu filho. Olha o leito, irmão. Deus vai pesar a mão. Gente querendo amaldiçoar em nome de Deus, de um Deus que é amor. Esse cara, para mim, mesmo que seja pastor, bispo, apóstolo, semideus, Jesus, dois, ele é um ateu. Porque ele está tomando o nome de Deus em vão. E para mim, eu reforço, não há lugar onde se tome mais o nome de Deus em vão do que dentro da igreja. Então, quando a gente quer entender o que é o dom da profecia, nós vamos a 1 Coríntios capítulo 14, e aí, esse capítulo que é exortativo, está ensinando a igreja de Corinto, que estava fazendo tudo errado, ele ensina o que é o dom da profecia e para que o dom da profecia. Não é? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. O que está escrito lá? Mas o que profetiza fala o quê? Aos homens. Agora, o que profetiza fala aos homens para quê? A fim de quê? Com que objetivo? Leiam. Edificação, exortação e consolação. Primeiro, no 1 e 2 ele fala o que é o dom de língua. Vamos falar sobre o dom de língua no final, porque esse é o que mais tem adoecido e confundindo. Aí no versículo 2 ele começa então a administrar, a revelar o que é o dom da profecia. Ele diz assim, o dom da profecia, quem tem o dom da profecia, fala aos homens, como que sendo um dom antagônico ao de línguas, porque ao de línguas no versículo 2 diz que ele fala a Deus. Ele fala em mistério, ninguém o entende.
Então é ele Deus, mais ninguém. Já o espírito de profecia, já quem tem o dom da profecia, ao contrário do de língua, não fala a Deus. O profeta, ele fala a quem, irmãos? Aos homens. Agora, o profeta fala qualquer coisa. Ele fala sobre qualquer assunto. Ele fala o que vier no coração. Não. A profecia está aí. Ele fala aos homens para edificação. Fala edificação. Ele fala para o que mais? Exortação. E o que mais, igreja? Consolação. Se a profecia não vem para edificar, se a profecia não vem para exortar, se a profecia não vem para consolar, questiona essa profecia. Porque a profecia não é sonhei com você. Tive um sonho com você. Aí você tem um sonho que o filho único daquela irmã era atropelado pelo 383 em frente à Igreja Batista Betânia. Olha, irmã, tive um sonho com a irmã, Deus me deu uma revelação. Aí você diz, ó, Deus me falou que teu filho vai ser atropelado pelo 383. O que é que essa profecia gera no coração dessa mãe? Diga. Medo, pavor. Edificou, exortou, consolou. Então questiona. Olha, irmã, sonhei contigo. Deus me apareceu no sonho e disse que esse varão, não é esse, é aquele lá. Que é aquele lá, é aquele lá. Deus disse que é ele. Você está com esse varão por quem você orou muito tempo. E o sujeito é trabalhador, servo de Deus, canal da bênção de Deus. Você já está namorando com ele há 3 anos, o noivo 1. Não casou ainda porque não pôde. E ele te respeitou esse tempo inteiro. Aí aparece a profeta. Aparece o profeta, não é esse, é aquele. Aí você entra em parafuso. Porque você é uma serva, quer fazer a vontade de Deus. Aí aparece um profeta e diz assim, Deus disse essa profecia. Edificou você, consolou, exortou, questiona. Porque a Bíblia é clara, ela é específica quando o assunto é dom de profecia. E por que Paulo, pelo Espírito Santo, exorta a igreja de Corinto? Porque na igreja de Corinto estava havendo essa balbúrdia em torno do nome de Deus. Deus me disse, sonhei. Na Bíblia dos Coríntios não tinha Jeremias capítulo 23. Não mandei os profetas, mesmo assim eles foram. Não lhes disse nada e eles dizem que eu disse. Não os enviei, todavia eles vão e dizem, sonhei. Quando chegar em casa, leia Jeremias capítulo 23 todo. E aí Deus diz assim, eis que eu sou contra os profetas. Anote aí, Jeremias 23 todo. Chegar em casa antes de dormir, leia. Porque esse capítulo de 23 pode salvar a tua vida de um profeta do diabo. Mesmo que ele seja um homem de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre o dom da profecia, começa revelando que ele é diferente do ofício do profeta do velho, e depois dizendo a finalidade do dom. Ele vem para edificação, a palavra lá é oikodomem. Edificação. Oikodomem é ereção de edifício. Oikodomem é construção, edificar, construir. Né? A profecia verdadeira, segundo essa palavra, ela vem para gerar crescimento espiritual da igreja, da pessoa. Levar o crente para a maturidade cristã. Isso é uma palavra profética. É quando alguém chega perto de você e te revela algo da parte de Deus, mas que revela, não é para te confundir, para te colocar em parafuso, para gerar confusão, mas é uma palavra que te edifica. Se não for para edificação, questiona. Segundo o texto diz que é para exortação, para paraclesim. Você sabe qual é a tradução do Espírito Santo no Novo Testamento, né? Eis que vos enviarei o Consolador. Consolador, essa palavra que é aplicada ao Espírito Santo, é a palavra Parácleto. Já estudamos isso aqui. O Parácleto, o Espírito Santo, o Consolador, Parácleto é chamado ao lado para ajudar. A profecia é para paraclesim. É a mesma raiz de consolação. É a palavra exortação
que tem a ver com o ofício do Espírito Santo. É para exortar, exercer vontade, isto é, influenciar, exercer autoridade para conduzir ao caminho certo. Olha, filho, você está caminhando por um caminho que é equivocado. Segundo a palavra revelada de Deus, o caminho certo é esse aqui. Isso é uma palavra profética. É para trazer ao equilíbrio, é para influir na vontade do crente, a fim de conduzi-lo ao caminho correto. Então a palavra não é para desvirtuá-lo de qualquer caminho, somente se ele tiver certeza que é a vontade de Deus. É para que, à luz da palavra, ele anda no caminho certo. A palavra profética o traz para o equilíbrio. E por último, esse texto diz que a profecia fala aos homens não só para edificação e exortação, mas para consolação. Perceba que quando a palavra é consolação a respeito do Espírito Santo, é paráclito. Aqui a palavra é consolação, mas não é paráclito, é paramutian. É diferente, é animar, encorajar, não permitir a queda. É não deixar caso caído, mas é no sentido de levantar. A verdadeira profecia é usada para encorajar na fraqueza. É para pegar o fraco e pôr de pé. É para animar no desânimo. É para consolar no tempo da dor. Isto é, manter de pé. Então a profecia bíblica, a profecia como dom, ela vem sempre na prerrogativa positiva. Sempre. Sempre visando abençoar. Agora, irmão, quando a gente fala de profecia na igreja evangélica, o que mais um pastor hoje atende quando atende crente é gente que entra no nosso gabinete geralmente confuso pela palavra que recebeu. Eu compartilhei com vocês há bem pouco tempo atrás, uma irmã de nossa igreja, ela estava passando aqui na Nogueira de Sá, andando, normal. E uma mulher vinha de lá para cá, pulou na frente dela, colocou a mão no ombro dela e disse assim: o Senhor manda te dizer que você tem um nódulo no teu útero. Mas não se preocupe, porque esse nódulo não é para a morte. E foi embora. Falou mais nada. A mulher estatizou. Você tem noção do que é dizer para uma mulher que ela tem um nódulo? Mulher, quando você vai na ginecologista, ela fala que você tem que fazer um exame de mamografia. Como é que você já fica? Colocar o seio naquela máquina que ele aperta para tirar uma foto. Já é desesperador. A médica pode falar para você: eu não tenho nada. É só para averiguar mesmo, fique tranquilo. Eu apalpei, não tem nada lá. Mas mandou fazer uma mamografia, meu irmão, já preocupa. Você vai lá no teu exame periódico, ela te analisa, te examina e manda fazer uma ultrassonografia intravaginal. Preocupa. Aí imagina você passando na rua, para uma mulher daquelas que anda vestido de vaso. Você sabe como é que é a roupa de vaso? Né? E diz assim: olha, Deus manda lhe dizer que você tem um nódulo no útero. Mas não se preocupe, não é para a morte. A mulher ficou desesperada. Ela ligou para mim na mesma hora e falou assim: pastor, eu recebi uma mulher aqui na rua, ela nunca me viu, não me conhece, disse que eu tenho um nódulo, meu Deus, isso acontece. Eu falei: minha irmã, eu creio que Deus revela. O que eu não creio é que Deus revele dessa forma. Porque a senhora está confusa, não está? O que a palavra diz a respeito disso? Que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus fala, mesmo que seja para revelar algo catastrófico, se for de Deus, Ele vai dar paz no teu coração. Ele pode revelar algo que seja grave, mas se foi Deus que revelou, Ele vai gerar paz no teu coração. Essa mulher, lógico, foi fazer todos os exames. Ela pega o exame, você sabe o que ela tinha? Ela estava grávida. Grávida. E o filho dela já nasceu. Lindo, leve, solto e abençoado. Quando nós o apresentamos aqui, ele berrou. Eu falei assim: minha irmã, fique tranquila. Esse é o primeiro solo que teu filho faz na igreja do Senhor. Porque ele vai ser um adorador do Senhor. Quem é daqui deve ter me lembrado falando isso a respeito de um bebê. Você pode não lembrar qual é o bebê, nem quem é a pessoa. Mas que você se lembra que eu falei isso, eu falei. É o primeiro solo dele aqui. E o molecão já está aí, ó. O nódulo que a profeta jogou no útero da mulher era um bebê. Deus
não é Deus de confusão. Então, você que está aqui, já foi vítima de profetas, guarda essa palavra no seu coração, porque se você é evangélico, vai precisar disso. Ainda mais você, que é daqueles que não tem raízes numa igreja local, vive de puleiro em puleiro atrás da bênção. Você vai encontrar com um monte de profeta. Ainda mais quando vocês entram nas portinhas, que tem 10 pessoas, qualquer um que chega, todo mundo sabe que é novo. Aparece logo um profeta para você. De repente, para te impressionar e te prender. Não estou falando que Deus não fala em portinha. Deus fala em portinha. Mas o diabo também fala. Como fala em portão também. Então, a palavra profética, ela vem para edificar, para exortar e para consolar. O que mais que a palavra profética faz? Quer ver? Passa um pouquinho a tua Bíblia, vamos em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Quem já achou? Diga, eu achei. Muito bem, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e a outros para profetas, e a outros para evangelistas, e a outros para pastores e doutores. Então ele fala aqui sobre dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. E para que ele deu apóstolos, profetas, pastores e mestres? Versículo 12. Querendo o que leia? O aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo aí, diga amém. Então é para o teu aperfeiçoamento, para a obra do ministério. Para que mais? Edificação do corpo de Cristo. Então a palavra do profeta é para aperfeiçoamento dos santos. É para a obra do ministério, transformar você de um servo inútil num servo útil, obra do ministério, e para a edificação do corpo de Cristo, para edificar a igreja, para que ao ser pronunciada como palavra profética, possa abençoar a todo o corpo, e não só a unha do corpo, o cotovelo do corpo, o nariz do corpo, mas o corpo inteiro. Isso é palavra profética. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, volta a 1 Coríntios capítulo 14, vamos manusear a Bíblia. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente qual? O de profetizar. Por que devemos buscar os dons? Principalmente o de profetizar, porque o da profecia edifica, consola, exorta e qualifica o corpo para a obra do ministério. Transforma o inútil em útil. Agora, você já viu alguém em crise porque não consegue o dom da profecia? Não, né? Já viu alguém orando na igreja: Senhor, dá-me o dom da sabedoria, dá-me o dom da ciência? Agora, já viu alguém em crise porque não consegue falar em língua? Eu consigo falar em língua, Senhor, eu não falar em língua, estou perdido, o Senhor não me ama. Vamos chegar lá no dom de língua. Paulo diz, principalmente o de profetizar. Então eu quero que nessa quarta-feira, irmão, você guarde essa palavra no seu coração. E para a gente caminhar para o final, que pena, né? O tempo é tão curto. O que é efetivamente a profecia, uma vez que a gente já sabe que o profeta no novo não é o substituto do velho. Em função do velho não ter palavra revelada e no novo ter. Já aprendemos a finalidade do dom. Se não veio para edificar, para exortar, para consolar e para transformar o inútil no útil, cuidado com essa profecia. E o que é efetivamente a profecia? Na visão do crente contemporâneo é previsão de futuro. Não é? Futuro. Olha, Deus disse que vai acontecer. Você está desesperado, está começando um negócio. Aí quer saber se vai dar certo ou não. Ai, meu Deus, eu ouvi dizer que tem uma irmãzinha ali, naquele lugarzinho ali, que ela tem uma palavra de Deus e tal. Aí tu chega lá na casa da irmã do vaso, né? Aí tem uma fila. Ó, irmã, eu queria saber o que vai acontecer com a minha empresa. Aí você senta como quem consulta uma cartomante, uma astróloga, como quem consulta um jogador de búzios. E o consultar não é problema nenhum. O pior é que o profeta responde a tua consulta. Diz assim, teu negócio vai dar certo, teu negócio vai dar errado. E segundo a palavra do profeta, você começa o negócio ou você não começa o negócio.
Qual o problema disso? Muito simples. Lá em Hebreus a Bíblia diz assim: o meu justo viverá da fé. Se o profeta me diz, vai dar certo, e eu entro no negócio, eu estou andando por fé? Por que você entrou no negócio? Porque o profeta disse o quê? Vai dar certo. Então você não está entrando pela fé. Estou entrando porque eu sei que vai dar certo. Se eu sei que vai dar certo, isso nem de Deus. Já está revelado. Agora, se o profeta diz, não vai dar certo, aí tu não entra no negócio. Você está andando pela fé? Não. Você está andando na malandragem. Eu não vou entrar que eu posso perder dinheiro nesse negócio. A mulher disse, vai que é certo, não vou entrar nada. Você não está vivendo por fé. Viver por fé, irmão, é viver em comunhão com Deus e perceber quando Deus fala o coração. E o Senhor disse assim, se você perguntou, Deus, vai dar certo ou não vai dar certo? Deus diz assim, creia, meu filho. Lança a semente. Lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias o acharás. E você sabe que pela lógica, se você lançar o pão no mar, se você voltar daqui a 1 hora, não tem mais pão nenhum. Se você depois de voltar de muitos dias, você não vai ver pão nunca mais na tua vida. Mas Deus diz assim, lança teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias tu vai achará. Aí tu rema contra a lógica, Senhor. Como é que eu vou achar esse pão depois de muito dia? O pão dentro d'água se desfaz, meu Senhor. Não me manda, não, como diz o Otávio, não mete essa, né, Senhor? Não dá. Não dá para... Como é que eu vou acreditar que eu vou lançar o pão e eu vou embora? Volto daqui 1 semana, o pãozinho está ali, do jeitinho que eu deixei dentro d'água. Aí Deus vai falar assim, filho, você crê ou você não crê? Só lança o pão quem crê. Mesmo que seja contra a lógica. Vai abrir uma empresa? Vou. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Não são assim os ímpios. E ele começa falando. Mas são como a moinha que o vento espalha. Mas ele diz que aquele que medita na sua lei de dia e de noite, eles são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. E tudo quanto fizer, prosperará. Eu não preciso que profeta me diga que vai dar certo ou não. Eu creio porque eu ando segundo a palavra de Deus. Cuidado com os profetas. Porque eles te roubam a capacidade de andar pela fé. O que é efetivamente a profecia? É a revelação do futuro? É a descoberta do presente? O que é a profecia? O que é isso? Isso porque hoje em dia muitos crentes reduziram o dom à previsão do futuro. Dizer que profecia é prever futuro é reduzir em muito o que a profecia é. Olha, pastor, eu fui no profeta e o profeta disse que ia acontecer e aconteceu. Então quer dizer, se aconteceu, é de Deus? É, lógico, pastor, é mesmo. Quer dizer que se alguém disser, vai acontecer e acontece, foi Deus. Não é assim que a maioria das pessoas entendem? Vou mostrar um exemplozinho na Bíblia para vocês e a gente termina aqui para continuar na quarta-feira que vem. Vamos a... Onde é que nós vamos? Vamos a Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Você já abriu? Amém? Vamos ao versículo 16 também. Presta atenção aí. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o que, leia? Espírito de adivinhação. Não só isso. A qual adivinhava. Ela tinha um espírito de adivinhação e ela fazia o quê, irmão? Adivinhava. E dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens
que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha para cá um pouquinho. Ela nunca tinha visto os apóstolos. Quando viu os apóstolos, estes homens que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa menina acertou ou errou? Como é que ela acertou, se ela nunca viu os apóstolos? Muito bem, vamos para a palavra de novo. 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ora, responda para mim então. Dizer que vai acontecer, e acontece, é garantia de que foi Deus quem falou? Sim ou não? Não. Qual seria a diferença entre a profecia e a adivinhação? Porque o que a igreja, em grande escala, conhece como profecia, é o mesmo que a adivinhação. O que vai acontecer se eu abrir a empresa? Vai dar certo. Vai dar errado. Se eu mudar dessa igreja para aquela igreja, Deus vai levar teu filho. Deus vai prosperar a tua casa. E se vai acontecer. Acontece, não acontece. Se acontece, foi Deus. E se não acontece? Foi Deus também? Aí eu dou mais um textozinho para você. Só para te confundir logo. Deixar você em crise. Que coisa interessante. Atos capítulo 21. Aqui eu termino. 9:28. Temos 2 minutos. Verso 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia leia, profeta, por nome Ágabo. A Bíblia diz que ali chegou um profeta. Quando a Bíblia diz que um profeta, é porque um profeta é um profeta. E como era o nome desse profeta? Ágabo. Pois bem, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, tirou o cinto de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, Ágabo fez isso aqui, ó. Ele tirou o cinto de Paulo, botou a mão aqui junto dos pés e amarrou com o cinto de Paulo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, 11. E ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta. Quem era o dono da cinta, irmãos? Paulo. E o entregarão nas mãos dos gentios. O profeta estava profetizando sobre o futuro de Paulo. Paulo, vão prender você e vão te entregar na mão dos gentios. A profecia estava predizendo o futuro. Como quem diz, não vá a Jerusalém. O que aconteceu? Veja o versículo seguinte. 12. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar que não subisse a Jerusalém, lógico. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. Agora, preste atenção aqui que eu vou terminar minha palavra de hoje. A profecia revelou o que ia acontecer. E a despeito de ter revelado, Paulo não obedeceu à profecia e aconteceu. Por que Paulo não obedeceu à profecia e ficou em Jerusalém? Por quê? Paulo desobedeceu ao Senhor? Ora, afinal de contas, quem foi que revelou o profeta? Agora ele diz: mesmo que o Senhor tenha revelado ao profeta, eu não vou ouvir o profeta, porque eu entendo que é a vontade do Senhor que eu vá a Jerusalém.
que eu quero dizer para você aqui para a gente terminar? Se de um lado acontece, pode ter sido o diabo, do outro lado pode ter sido Deus, e ainda assim não aconteça. Qual é a diferença então da profecia para a adivinhação? Vamos aprender na quarta-feira que vem. Nós não temos mais tempo. Então você não vai poder faltar quarta-feira. Quem nos visitou hoje achou que era só hoje, vai ter que voltar quarta-feira, filho. Não tem jeito, né? Porque essa palavra é importante, nosso tempo acabou, né? Por hoje, o que nós aprendemos, amados? O profeta no Novo Testamento não é o continuador da obra do profeta do Velho, porque no Velho não tinha palavra revelada nem registrada, no Novo tem. No Velho, assim diz o Senhor, no Novo está escrito. Segundo, aprendemos o quê? Que a palavra profética não é qualquer palavra que brota no nosso coração e que aparece no nosso sonho. Porque achar que porque eu sonhei com alguém é Deus que está falando, no teu sonho, você já se sonhou uma vez que você era um jumento que voou um passeio panorâmico na Baía de Guanabara. Você já sonhou coisas hediondas. Você já sonhou que tinha um pé de jumento e orelha de tigre, né? Sonho é a coisa mais louca do mundo. Mas quando você sonha a respeito de alguém, foi Deus. Então você aprendeu que o sonho ou é para edificação, ou é para exortação, ou é para consolação, ou é para instruir, para capacitar, para transformar o inútil no útil. E você aprendeu que profecia não é só previsão de futuro. E o fato de acontecer não significa dizer que foi Deus, e o fato de não ter acontecido não significa dizer que não foi Deus. E você tem que pensar na cama mais profundamente qual a diferença entre profecia e adivinhação. Porque na igreja de Deus tem acontecido muita adivinhação e adivinhamento. E eu tenho muito problema com esses adivinhadores. Muito. E na semana que vem a gente fala sobre isso. Eu quero que essa palavra seja tatuada na tábua do teu coração para nunca mais sair. Para que onde entre você, onde saia você de um prédio que tem uma placa na frente escrita igreja, você entre e saia sem adoecer ali e sem se confundir ali. Porque se aquilo é de Deus, não é lugar de confusão, é lugar de esclarecimento, é lugar de revelação e de saúde emocional, espiritual e biológica também. Que Deus te abençoe e te dê espírito de discernimento, para que a palavra nunca te confunda, pelo contrário, te alimente e te transforme em um servo útil para a glória de Deus Pai, nosso Senhor que vive para sempre. Amém, amados? Recebe essa palavra como vinda de Deus, um aplauso dele bem forte, porque ele é digno. Glória a Deus.